bem-vindos a este espaço de conversa, da responsabilidade do setor de juventude do município de Grândola, onde pretendemos dar a conhecer os jovens filhos da terra. E hoje estamos conversando com Daniel Vilas, filho da Olga e do Fernando, irmão mais velho de 3 irmãos, nascido a 15 de agosto de 1984. Daniel, obrigado por nos receberes. Eu é que agradeço a vossa visita. E então, vamos começar, como sempre, por falar um pouco da tua infância. Como é que foi o teu crescimento? Ok, eu fui nascer a Lisboa, porque os meus avós viviam em Lisboa. Eu vivia na altura em Santo André, em Vila Nova de Santo André, e passado alguns anos fui viver para Sines, quando comecei na escola primária, e nessa altura os meus pais separaram-se e o meu pai veio viver para o Carvalhal, porque veio trabalhar para a Caixa Agrícola do Carvalhal. E ele trouxe-me com ele para cá, porque eu vinha cá passar os fins de semana com ele, e assim que eu cheguei ao Carvalhal comecei a fazer amigos e a paixão total, porque era uma liberdade que eu ainda não tinha tido. Estava sempre no meio da natureza e foi amor à primeira vista, e comecei a criar aqui os meus amigos, os meus laços até hoje. Em termos de... o teu crescimento aqui no Carvalhal foi logo muito virado para o mar, para o surf ou... No início nós não tínhamos muita possibilidade de vir para a praia sem ser com os nossos pais ou com alguém que nos trouxesse. Claro que aqui a cultura nessa altura, chegavas ao final de agosto e já era impeditivo vir para a praia, o que não faz muito sentido, né? Estávamos aqui mesmo à borda d'água, mas nós passávamos o verão inteiro na praia, sempre acompanhados quando éramos muito pequenos. Quando não podíamos vir para a praia, a gente fazia ali o que era a alternativa. Escapadela. Era a escapadela, que era mais ali nos Arrozais e na Vala Real, na Água Doce. Aí sim a gente andava mais à solta ali por o Carvalhal e de vez em quando íamos para... era ali a nossa praia, né? Porque não podíamos vir para aqui sem ser acompanhados. Mas chegando a uma certa idade nós começámos a vir de bicicleta e pronto, e já vinhamos para cá todos os dias e já queríamos ir à praia, e aí sim começou essa conexão com o mar surf, e com o surf e com o bodyboard e com o deslize. O que fosse, era o que tínhamos. Em relação à escola, estudaste em Santo André e também chegaste a estudar em Grândola. Sim, eu estudei em Vila Nova de Santo André até... Aliás, eu estudei em Sines na primária, depois quando os meus pais se separaram eu vim para Santo André, que era onde morava a minha avó materna e para onde foi morar a minha mãe. E estudei lá até para ir ao 5º ano. Depois no 6º ano fui para Grândola, o que não funcionou lá muito bem, pois era lá que eu tinha os meus amigos todos, o pessoal estava lá todo junto e aquilo, pronto, era mais pagode do que outra coisa qualquer, né? E naquela altura nós íamos para Grândola e passávamos lá o dia todo, íamos de autocarro, de manhãzinha cedo e vinhamos ao final do dia, ninguém nos controlava, não havia sequer o cartão para entrar e para sair da escola, havia o cartão mas não havia o controle cá hoje. Então nós passávamos o tempo, às aulas íamos a poucas, e então não foi um bom resultado ao final do ano, ou a meio do ano, ou alguma coisa assim. Meu pai recambiou comigo outra vez para Santo André. Pronto, ainda fui a tempo de salvar esse ano, não foi mal, mas tive que desistir da ideia de ficar em Grândola com os meus amigos. Continuaste os teus estudos e foste até onde em termos de estudo? Eu fui até o 12º ano. E quando terminei o 12º ano, entrei logo no mercado de trabalho, que eu tive logo uma proposta concorri a um trabalho numa empresa espanhola, na altura de vendas, e fiquei logo a trabalhar. Na altura era muito bem remunerado, e decidi que ia logo trabalhar. E foi aí a minha entrada no mercado de trabalho, foi nessa empresa de vendas. Em termos de trabalho, entraste no mundo de trabalho, mas não ficaste só pela empresa de vendas, fizeste mais coisas. Fiz muitas coisas, na altura eu já trabalhava antes disso, trabalhava no verão, fim de semana, férias, eu trabalhava sempre na Praia do Pego, no antigo aqui há Peixe, no restaurante, servia à mesa,
Passávamos lá a maior parte do tempo a trabalhar no serviço de mesas e eu não trabalhava só no verão. Eu trabalhava sempre aos fins de semana, mesmo durante o tempo de escola, porque é para ter o meu dinheiro, para fazer as minhas coisas, né? Para ter um objetivo que era ter as minhas coisas nessa altura. Quando eu terminei os meus estudos, fui trabalhar para essa empresa de vendas e depois aquilo, passado um tempo, aquilo não correspondeu às expectativas dele, nem às minhas, não é? E tive que arranjar outra solução. E quando eu saí dessa empresa eu tinha algum fundo de maneio já. E pensei, pá, eu quero viver do surf. Era o surf que era a coisa que me dava mais prazer naquela altura. E eu não tinha possibilidades de ser surfista profissional, isso estava fora de questão. Não tinha possibilidades nem a nível de skills, né? Nem estava no sítio certo para ser um surfista profissional. Que no Alentejo nessa altura era quase impossível haver um surfista profissional. Até não havia muitos surfistas profissionais a nível nacional. Mas também não tinha aptidão para isso. Eu gostava muito de fazer surf, era um surfista normal, como ainda hoje sou um gajo normal a fazer surf, não sou nenhum fora de série. E eu gostava muito de ensinar, gostava de trabalhar com miúdos e também tinha já feito ali uns trabalhos com a Junta de Freguesia do Carvalhal num campo de férias, que pronto, era uma coisa que eu gostava. E decidi que me ia inscrever num curso da Federação de Treinadores de Surf. Já havia uma escola de surf na altura que era a Escola de Surf do Litoral Alentejano, em São Torpes, foi onde eu tive a primeira experiência com surf. Porque eu na altura estava a estudar e eles foram lá apresentar a escola de surf à escola e eu fiquei, bem, isto é loucura, ir em pé em cima de uma prancha. Eu já tinha andado de bodyboard, tinha tentado me pôr em pé numa prancha, mas nunca tinha conseguido. E fiquei louco com os vídeos que eles levaram e não sei o quê. Eu disse, isto é que vai ser mesmo, pá, a mesma cena que eu gosto. E foi lá que eu me iniciei, com o Flávio da Escola de Surf do Litoral Alentejano, que é, pá, uma referência também, na altura era uma referência para mim, para além de ser um grande surfista, era o professor de surf, era uma referência. E como não havia muitos, e foi uma inspiração também para mim na altura para eu seguir essa profissão. Então decidi me dedicar à minha formação como treinador, na altura com a Federação, e de abrir o meu projeto que foi introduzido nesses campos de férias daqui da Junta de Freguesia do Carvalhal no princípio da escola. Mas em termos de desporto, não fizeste só surf? Não, eu fui federado de ténis, joguei ténis quando era mais pequeno, também era viciado em ténis, depois joguei à bola como quase toda a gente da minha geração jogou à bola, né? E houve ali naquela transição do futebol, eu jogava futebol e treinava, estava a começar no surf, mas tinha aqueles treinos ao fim de semana, com a escola de surf lá do Flávio, e eu fazia as duas coisas e tinha que optar por uma na altura que já não estava a conseguir conciliar as duas, e eu adorava, gosto de futebol, mas gostava muito mais de surf, ainda hoje gosto mais de surf, e então foi quando eu decidi deixar o futebol e me dedicar inteiramente ao surf. Até hoje, pronto, tem sido o desporto que eu pratico. Falaste-me há pouco da questão das amizades, que foram sempre muito importantes na tua vida, não só nos teus tempos de infância, mas também no teu crescimento e quando vieste aqui para o Carvalhal. E eu falei com um certo rapaz chamado Andreas, que eu perguntei-lhe se ele tinha alguma história engraçada, inspiradora sobre ti, e ele disse, eu não posso... As histórias que nós temos juntos são histórias que não se podem contar. Mas pergunta-lhe, diz o Andreas, pergunta-lhe se ele se lembra do 1º de Maio que comemoraram na Praia do Carvalhal há coisa de 20 anos atrás. Lembro-me perfeitamente desse 1º de Maio, que foi um 1º de Maio assim épico, que o pessoal da minha geração, que fazia surf e fazia bodyboard, esse pessoal todo assim da minha idade, todos vão lembrar desse 1º de Maio. Que nós fazíamos algumas coisas assim do género, que era pegávamos em nós, íamos de bicicleta, íamos fazer a maré, ou íamos às conquilhas, ou íamos aos canivetes, ou ao caranguejo, e na altura, nesse 1º de Maio, nós arrancámos para ir à maré, alguém apanhou alguns mariscos, uns apanharam umas coisas, apanharam outras, e viemos todos aqui para o restaurante do Diniz antigo, que era uma barraca dos pescadores, que estava fechado no inverno, só abria em junho, julho, e nós, como sempre, era aqui o nosso spot, nós pousávamos ali, abríamos a porta estava mal fechada, empurrávamos a porta, isto abriu, íamos lá para dentro, vestíamos e despíamos durante o inverno quando estava de chuva e estava vento e estava frio, e nesse 1º de Maio nós abrimos a porta como sempre, se fosse hoje,
tinha vindo logo aí a polícia e tínhamos aparecido logo na CMTV, isso era certinho. Mas naquela altura era uma coisa natural, eles sabiam, os miúdos ali do Carvalhal estão ali, não há problema nenhum. Então entramos lá para dentro, eles tinham a parte do grelhador, pusemos o grelhador a bombar, fomos logo de manhãzinha tipo cedinho para lá, ficámos a fazer o petisco, fomos surfar, nisto cai uma ganda chuvada, tudo para ali para dentro do restaurante comer e tivemos ali a passar o dia, à tarde outra vez o surf e tivemos um dia inteiro aqui na praia a petiscar e a fazer os nossos petiscos na altura e a surfar com o pessoal todo da minha geração, todos estavam cá nesse dia, os do bodyboard, os do surf e quase todos se lembram desse dia. É quase tão épico como um acampamento que nós fizemos que o Andrés podia ter falado. Vamos deixar Pronto, percebemos durante toda a nossa conversa que o surf é uma das tuas grandes paixões. E aí, estamos aqui na tua escola. Como é que surgiu a gênese da tua escola? Pronto, o que era a ideia era viver do surf e já havia esse gosto por trabalhar com miúdos. Eu sou o irmão mais velho também na minha família e eu sempre cuidei dos meus irmãos. Eu sou 12 anos mais velho que o meu irmão, não o mais novo, mas o antes de mim. E eu sempre cuidei deles e sempre gostei de trabalhar com crianças. E achei que era uma ideia muito boa para aqui para o Carvalhal, tendo em conta que nós vivíamos em cima do mar. E o mar não era tão valorizado como deveria ser. Bem aproveitado. Tão bem aproveitado. E na altura também já se começava a falar aqui do boom turístico que as praias de Grândola iam ter. Isto tinha um potencial enorme. Pronto, e nós não estávamos indiferentes a isso. E daí surgiu a ideia de criar a escola de surf para ser uma coisa que um dia eu conseguisse viver só da escola de surf. Foi bem recebida essa ideia? Não foi muito bem recebida por toda a gente, porque como eu te digo, o pessoal vivia aqui ao pé do mar, havia cultura de viver do mar, mas o pessoal gosta de vir à pesca, gosta de fazer atividades ligadas ao mar, mas não era dentro da água. No inverno havia muito esse bloqueio a partir de setembro. E para dentro da água. Acabou a praia, acabou o verão. E para dentro da água no inverno, com aquelas ondas gigantes, ou aquelas maresias, aquelas tempestades, aqueles miúdos são os inconscientes, isso é muito perigoso. E depois para mim impressionavam, na altura o meu pai, e vocês deixam o miúdo ir para dentro da água e vai sozinho para a praia, vão sozinhos de bicicleta, com a prancha debaixo do braço, e depois andam lá dentro da água com aqueles temporais muito grandes e não sei o quê. Havia muito ainda esse estigma de, aquilo não se brinca, o mar não é para brincadeiras, e realmente não é. Mas não havia muita abertura para o quê? Dar aulas de surf no inverno, levar os miúdos para dentro da água no inverno com frio, eles ainda se constipam, apanham para aí uma gripalhada, como é que é? Ficam doentes e não sei. Então não era uma coisa que o pessoal tivesse muito confiante que fosse funcionar. E havia ainda outra coisa que era, o quê? Aulas de surf na praia do Carvalhal? Aquilo tem ondas ali? Não. Isso não conheciam. Não, ondas para ensinar, aquilo é um mar, aquilo é uns quebra-cocos, quando não há ondas, ou é ondas muito grandes, ou ondas muito pequenas. E nós, quando estávamos cá todos os dias, ou vinhamos para cá todos os dias no verão, mas no inverno vinhamos todos os fins de semana. Nós no inverno pegávamos na bicicleta e de manhãzinha vinhamos para a praia e passávamos cá o dia todo. E sabíamos que isto tinha potencial, né? Nós passávamos cá horas a fio e dias a fio. Na tua opinião, indo pelo início da escola e do surf, na tua opinião, o surf era muito estigmatizado com aquela parte, como era, por exemplo, o skate, que eram só os dreads e algo assim do género? Sim, também havia esse estigma em relação ao surf. Aquele pessoal do surf não quer fazer nada, querem estar na praia, a fazer uma fogueira, fazer umas festas, e não querem saber de nada. Aquilo é pessoal que são marginais, não querem trabalhar. Ainda havia muito isso e ainda houve durante algum tempo. Há pouco tempo é que, quem dirige, há uns 10, 12 anos, é que isso se foi, uma moda diferente. Isso, foi perdendo e felizmente foi passando para uma coisa séria e para um desporto sério, e as pessoas acordaram para que nós temos uma costa gigante e que isto tem um potencial e que é uma coisa que não é sazonal. Porque dá para fazer o ano inteiro. No verão temos cá os turistas, está bom clima e o pessoal quer estar dentro da água porque está calor. No inverno temos o pessoal que já surfa bem e que procura ondas com mais performance e que as coisas são mais desafiantes
E então é uma coisa que pode funcionar o ano todo, tal como o golfe, e o turismo de Portugal também acordou para isso, o governo também acordou para isso, e tem sido dinamizado, e as pessoas perceberam que é uma coisa que realmente tem que se usufruir e praticar. E criar uma escola de surf não deve ser uma coisa propriamente barata, não é? E falando em termos de material e tudo mais, não basta só ter uma pranchazinha. É verdade, sim. Na altura não havia muitos fornecedores. Nós, quando começámos, não havia muitos fornecedores de material. E os poucos que haviam, o material não era assim muito barato. E não tinha metade da qualidade que hoje o material tem, em comparação com essa altura. Eu, na altura, não tinha dinheiro suficiente para abrir a escola. Em termos de licenças, seguros e materiais, para ter materiais para receber as pessoas, porque eu podia ter algum material, mas depois não tinha material para o alto, para o pequeno, para o mais pesado, para o mais novo, para o mais velho. Eu tinha que ter material diferenciado, não podia estar limitado a 2 ou 3 pranchas e 3 ou 4 fatos, porque ia chegar a pessoas com necessidades diferentes, e para comprar o material, para conseguir trabalhar na altura, eu não tinha dinheiro suficiente. E foi nesse sentido é que eu fui fazer umas paragens, trabalhar em fábricas, andei a trabalhar sem folgas durante mais de um mês em trabalhos noturnos, em Abrantes. Andei de um lado para o outro para conseguir fazer uma vaquinha e investir no material que eu já sabia o que é que precisava também, não é? Como já estava a planificar aquilo que eu queria fazer, tinha uma ideia de quanto é que precisava de investir e trabalhei no sentido de conseguir fazer esse investimento. E quando chegou à altura, sim senhor, já tenho aqui o dinheiro, fiz all-in, gastei tudo o que tinha e esperei que as coisas funcionassem, mas pronto, foi muito devagar, não tem nada a ver com o que é hoje. Claro. Mas não te lançaste para isto sozinho, não é? Conheceste alguém na tua vida que sim, tem sido o teu apoio. Foi muito importante e que realmente, eu quando abri a escola, foi mais ou menos quando conheci a Ana, que me tem acompanhado nesta jornada até hoje. E a Ana é uma peça que eu diria tão importante como eu, ou mais importante até do que eu. Porquê? Porque ela, para além de ser muito dinâmica, uma pessoa que vê as coisas um bocadinho à frente daquilo que está para acontecer, ela também estudou, teve formação nesta área, ela é formada em gestão turística e deu-me aquele boost que eu não tinha, porque eu gostava de fazer surf, mais tudo, mas não tinha qualquer formação em termos de gestão de uma empresa, não é? Na altura era uma coisa que foi assim mais naquela, eu gostava muito que funcionasse, mas não sabia se ia funcionar, eu tinha outros trabalhos, não vivia só do surf, tinha outro trabalho outros trabalhos que ia fazendo, e a Ana, como é que eu posso dizer isto? Eu acho que ela veio profissionalizar a coisa, veio trazer o know-how. É isso, muito importante, veio saber o que é que se tinha que fazer, o público que se tinha que chegar, como é que se chegava a esse público, que eu tinha uma ideia, mas não fazia sequer ideia que as coisas funcionavam assim, que podiam ser dessa maneira. Ela foi um boost gigante para a escola de surf. Muito bem. Entretanto, a empresa foi crescendo, não é? Hoje funcionas e muito bem. Na tua opinião, como é que foi gerir esta questão, que tem sido os últimos praticamente 2 anos, esta questão da pandemia? Nós, quando fomos apanhados assim como toda a gente, né, como todas as empresas do turismo e de restauração, essas empresas que se tem falado muito, tiveram muito tempo fechadas, nós estávamos muito apreensivos. No limite, não é? Nós estávamos muito apreensivos, nós tínhamos as coisas bem organizadas, nós sabíamos que podíamos fechar naquela altura, que não íamos ter problemas sérios, mas estávamos muito apreensivos, como toda a gente, nós não sabíamos o que é que ia dar, quanto tempo é que íamos estar fechados. Como é que íamos abrir na altura, não é? Como é que íamos, com que regras, com que limitações, não sabíamos, como toda a gente, não sabíamos como é que o vírus se transmitia, através do quê, dentro de água, e depois dentro de água como é que vamos estar com uma máscara, não é? E fomos nos adaptando. Outra coisa também que foi interessante, nessa altura, que foi uma coisa positiva que podemos tirar dessa altura, é que nós estivemos parados, mas não tivemos, a nossa cabeça estava sempre a funcionar. Como estávamos apreensivos, nós tínhamos que arranjar umas soluções. E tivemos sempre que temos de fazer alguma coisa, estamos aqui em casa, estamos fechados, temos que chegar ao nosso público na mesma, e dinamizámos o nosso site, fizemos uma loja online e começámos a tentar ter rendimento chegar a ter uma alternativa do que seja a animação turística que estava fechada.
depois de conseguirmos perceber como é que podíamos trabalhar, como é que íamos trabalhar, pá, começámos a abrir com calma, com as regras que eram impostas na altura, e as pessoas estavam muito receptivas a fazer atividades ao ar livre, porque as pessoas estavam fartas de estar fechadas. Não é? Pois, era o escape perfeito. É isso, e depois foi transmitido também para as pessoas e veio-se a provar que a praia era um sítio excelente para não haver transmissão, e as pessoas ficaram todas para a praia, ainda bem. Então, falámos da infância, da escola, do desporto, do surf, da tua escola de surf. Agora entramos aqui numa parte assim um bocadinho mais pessoal. Na tua opinião, qual é que foi a tua maior conquista até agora? A minha maior conquista foi conseguir viver da escola de surf, que só para aí há uns 5 anos ou 6 é que eu comecei a viver só da escola de surf, porque eu tinha outro trabalho, trabalhei como guarda prisional durante 5 anos e meio, e conseguir sair de um serviço público para viver do meu projeto, do meu sonho, pá, acho que foi a maior conquista. A maior conquista impossível. Sim, sem dúvida. Falaste-me que gostas de trabalhar com crianças, estás a tirar um nível 2, sim, nível 2 de treinador de surf. Treinador de surf. Mas o Daniel também tem ídolos. Sim, eu tenho muitos ídolos no surf. Claro que tenho um que se destaca, que tem sido aquele que me acompanhou quando eu comecei a fazer surf. Ele já era o maior e hoje ainda é um dos melhores, com quase 50 anos, que é o Kelly Slater, que é uma referência, é aquele ídolo quase fácil da minha geração. Sim. Porque quando eu comecei a fazer surf ele já era mesmo uma referência. Conseguiu acompanhar todas estas gerações que se seguiram e o surf que evoluiu muitíssimo mesmo, em termos progressivos. Hoje em dia é um desporto com manobras aéreas muito difíceis de executar, e ele veio do surf mais clássico para o surf mais progressivo e hoje continua a estar no topo, a competir contra as novas gerações que têm aquele surf no pé muito mais rápido e muito mais solto, e ele está lá na mesma, porque é mesmo um dos maiores desportistas de todos os tempos. O surf também é muito conectado com música. De que música é que gostas? Eu gosto de todo o estilo de música, dependendo do espírito que eu esteja naquele dia. Gosto de ouvir hip hop, gosto de ouvir música clássica, gosto de ouvir metal, gosto de ouvir pop, gosto de ouvir música eletrónica. Dependendo do espírito que eu esteja, eu gosto muito de música. E dependendo às vezes estou na rádio e está a passar uma música e eu meto o som mais alto, a seguir vem outra música completamente diferente, e eu gosto de música portuguesa antiga. Ontem aconteceu uma coisa engraçada, eu vinha no carro e estava a dar-se José Cid na cabana junto à praia, e pronto, a minha filha nunca tinha ouvido, eu meti aquela música a bombar e eu sei a letra quase toda. Pronto, eu gosto de todo o tipo de música, dependendo mesmo do espírito que eu esteja naquele dia, eu ouço qualquer coisa. E enquadra-se bem. Sim, ele faz lembrar aqui esta cabana. Daniel, em termos de aventuras, já tiveste de certeza muitas experiências, há alguma que ainda te falte vivenciar na vida? Eu ainda tenho muitas aventuras para fazer. Eu gosto de viajar e desde 2019, com estas limitações todas do coronavírus, nós nunca mais viajámos, mas ainda quero ir a alguns sítios que são referências para o surf, para além de serem sítios um bocadinho diferentes daqui, mas ainda quero fazer mais aventuras. Temos de algumas em conjunto, em família. Quero ir eu, a Ana e a Maria do Mar, e quero levá-la a conhecer sítios e quero levá-la a viajar, coisa que eu não tive muita possibilidade quando era mais novo, e quero lhe dar essa oportunidade. Nós tínhamos por objetivo fazer uma viagem por ano e desde 2019 que não viajamos, e eu estou com muita vontade de viajar, estou com muita vontade de voltar à normalidade nesse aspecto das viagens. Como é que é para ti um dia perfeito? Para mim um dia perfeito é acordar, estar com a minha família, tomar um pequeno almoço com a minha família e a seguir vir com eles para a praia, apanhar umas ondas e encontrar alguns amigos que me acompanham nestas jornadas desde sempre, partilhar algumas ondas com eles dentro da água, a seguir sair daqui, ir almoçar aqui no restaurante de praia, normalmente aqui ao Diniz, e voltar para casa com a minha família e acender o lume, porque normalmente é no inverno que apanhamos aqui as boas ondas, ver um bom filme
e esse para mim é o dia perfeito, é simples e eficaz, aqui na Praia do Carvalhal, que é para mim o melhor sítio do mundo. Daniel, se pudesses viajar no tempo, preferias ir ao passado ou visitar o futuro? Epá, eu gostava de ir ao passado só, mas para viver as mesmas coisas que eu já vivi. Não era para mudar nada. Eu sou muito nostálgico. Gosto muito de estar com os meus amigos e recordar aquilo que nós fazíamos. Gostava muito de ir ao passado só para vivenciar a mesma coisa que eu já vivenciei, mas naquele tempo. E claro que tenho muita curiosidade em ver o futuro, mas mas acho que o passado, mas não era para mudar nada, era mesmo só para vivenciar outra vez as coisas que nós vivenciámos aqui quando isto era um sítio selvagem que já está a deixar de ser. Pura e dura. É isso mesmo. Daniel, se pudesses passar uma hora a falar com qualquer pessoa no mundo, quem era essa pessoa e do que é que falariam? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que tinha muitas pessoas para falar, gostava de falar, mas não me lembro agora assim nenhuma em específico, mas acho que talvez alguém relacionado com o surf, mas não com o surf profissional, alguém que viajasse muito, que era também uma das coisas que nós líamos nas revistas, na altura quando éramos miúdos, não havia os filmes de surf, ainda só havia o VHS, e era muito aquela coisa de viajar, e gostava de falar com esse pessoal que viajou nessa altura, na altura que, como aqui, que era tudo assim muito ainda selvagem, e que iam a Indonésias e ainda a sítios assim desse género, e que foram os pioneiros. Eu gostava de falar com esse pessoal. Daniel, aqui para terminar, esta conversa vai ficar arquivada no site da Juventude, que é o juventude.gdl, no site que pertence ao município de Grândola, e isto leva-me à última questão desta nossa conversa. Daqui a 10 anos vais poder rever este vídeo no nosso site da Juventude. Há alguma coisa que queiras deixar, uma mensagem, um conselho ao Daniel, que daqui a 10 anos terá 47 anos? Para deixar uma mensagem a mim, que siga o caminho que tenho seguido até aqui, com algumas curvas, com alguns cruzamentos, mas que continuo com a minha linha de pensamento que eu tenho tido até aqui, para não me perder muito. Acho que é esse o principal objetivo, sempre numa perspectiva de evolução, mas com os objetivos bem definidos, que tem sido esse o meu grande objetivo também. É ter as coisas bem definidas e sempre com objetivos a alcançar, não estagnar, não estar limitado só, olha, estou aqui, estou bem, tenho a escola de surf, as coisas estão a correr bem, vamos ficar por aqui. Não, eu quero continuar a ter sempre alguma coisa para me focar, porque eu tenho sido sempre assim, chega a uma altura eu sou um bocado idiota, estou sempre com algumas ideias na minha cabeça, a maior parte não se aproveita, mas daquelas todas há uma ou duas que se aproveitam, e é isso que eu quero continuar a ser, quero continuar a ter muitas ideias, a experimentar muitas coisas relacionadas com a minha área, e no meio dessas ideias todas sair algumas coisas que me valorizem mais como pessoa e como profissional e como uma pessoa de família, que para mim é muito importante, eu valorizo muito a minha família. Daniel, obrigado por esta conversa, foi excelente, e por nos teres dado a oportunidade de conhecer-te a ti, o teu negócio e a tua história. Eu é que agradeço do fundo do coração a vocês terem lembrado de mim, fiquei muito surpreso e foi uma grande surpresa para mim, e fico muito agradecido e espero que isto também sirva de inspiração para os jovens. Eu sei que isto vai ser direcionado também para os jovens. Sim. Que os jovens se lembrem que nós vivemos numa terra de oportunidades, que há muitas oportunidades, não fiquem à espera que as coisas aconteçam, vão à luta e sigam os sonhos, porque eu também segui o meu, e em certas alturas eu pensei que não ia funcionar, que não ia chegar lá, mas como nunca desisti, consegui atingir o meu objetivo, e é essa mensagem que eu quero passar aos jovens. Eles batalhem por aquilo que querem, com tempo, mais tarde, mais cedo, consegue-se alcançar os objetivos a que se propõem. Obrigado. Obrigado.